Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, que é um coletivo majoritariamente formado por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a 10ª videoaula do curso de extensão Relações de Gênero no Currículo Cultural da Educação Física, um trabalho que eu tenho a maior honra, a maior alegria de realizar juntamente com todas e todos vocês e com as minhas amigas, a professora Aline Nascimento e a professora Sindel Augusto. E o tema dessa videoaula é Planejamento no Currículo Cultural da Educação Física. É importante fazer uma observação. Nós decidimos produzir esta videoaula, gravar esta videoaula a partir da leitura das últimas atividades que vocês encaminharam. Nós sabemos que o prazo para o envio dessas atividades ainda não se esgotou, mas aquelas que nós já recebemos nos fizeram pensar, nós conversamos durante esta semana e nos fizeram pensar que seria adequado retomar alguns aspectos importantes acerca da prática pedagógica do currículo cultural da educação física, com destaque para a questão do planejamento. Por isso que o objetivo dessa videoaula é que vocês possam especificar o planejamento do currículo cultural da educação física. Vocês verão que o modo de planejar o trabalho pedagógico, o modo de planejar as aulas e o modo de planejar a tematização como um todo é bem específico nessa perspectiva de ensino. Daí a importância de aprofundar um pouquinho essa discussão. Algo que de alguma maneira tem sido abordado, sobretudo pelas nossas convidadas e pelos nossos convidados ao longo das últimas 3 semanas. Pois bem, as referências para a preparação desta videoaula, ou seja, as referências que nós utilizamos para o planejamento desta videoaula foram o trabalho que vem sendo realizado pelo professor Jorge Luiz de Oliveira Júnior, é a sua tese de doutorado que está em andamento, a sua pesquisa de doutorado, e uma parcela importante dos materiais que ele compilou e começou a analisar estão disponíveis no seu relatório apresentado para o exame de qualificação. Então, recentemente, o professor Jorge passou pelo exame de qualificação, seu relatório foi aprovado, ele obteve da banca autorização para dar continuidade à sua pesquisa. Evidentemente, ele recebeu algumas contribuições importantes, mas há nesse trabalho um capítulo a respeito do planejamento na perspectiva cultural da educação física, que é um capítulo primoroso e nós recomendamos que vocês, na medida do possível, acessem essa contribuição do professor Jorge. Uma outra referência importante é um artigo que vocês acessam facilmente na internet que se chama Didática Artística da Tradução, Transcriações, da nossa querida e saudosa professora Sandra Mara Coraza. A professora Sandra não trata do currículo cultural da educação física, mas trata das pedagogias culturais como um todo, e neste capítulo ela aborda as questões do planejamento. E finalmente um trabalho bastante conhecido, resultado de uma tese de doutorado defendida na Faculdade de Educação, sob orientação do professor Moacir Gadotti, é um trabalho do professor Paulo Roberto Padilha, um membro conhecido, cuja obra tem sido bastante divulgada no âmbito do Instituto Paulo Freire, e ele investigou a elaboração do projeto político-pedagógico, e nesse trabalho que se chama Planejamento Dialógico, como construir o projeto político-pedagógico da escola, ele reuniu, ele fez uma revisão da literatura acerca de 3 termos que nós vamos abordar. Então, uma parcela aqui da nossa videoaula toma como referência o primeiro capítulo desse trabalho, Planejamento Dialógico, como construir o projeto político-pedagógico da escola. Então, vamos a eles. Olhando lá para o trabalho do professor Paulo Roberto Padilha, você tem 3 termos que se repetem no discurso pedagógico, seja ele moderno ou pós-moderno, com algumas distinções. E passemos a olhar para estas questões. O que vem a ser, na compilação da literatura que o professor Paulo Roberto Padilha fez, o que vem a ser planejar, o que vem a ser planejamento e o que vem a ser plano. Porque costumeiramente, e aí nas escolas ou mesmo fora das escolas, nós costumamos fazer alguma confusão entre o planejamento e o plano.
Então, planejar é essa ação humana. Apenas nós, apenas a nossa espécie na face da Terra é capaz de prever e programar um conjunto de ações para alcançar um certo objetivo. Este é um conceito muito famoso, né? Esta explicação, essa característica está na literatura já, digamos assim, há séculos, foi consagrada, inclusive na perspectiva marxista, que compete a nós. Planejar compete a nós, a nossa espécie compete a nós, programar compete a nós, elaborar projetos compete a nós, pensar com antecedência aquilo que queremos realizar num futuro próximo, ou seja, planejar é algo que nós fazemos cotidianamente, planejar está no conjunto das nossas ações. Então, se vocês pararem para pensar, se você faz algum tipo de investimento financeiro na poupança ou em qualquer outra, em qualquer outra alternativa, de alguma maneira você está se preparando para um tipo de gasto, de uso desse recurso num futuro próximo ou num futuro distante. Se você está usando aliança na mão direita, se você tem uma relação afetiva com outra pessoa, uma relação afetiva duradoura, etc., ou seja, em algum momento vocês pretendem morar juntos, isso também é planejar, ou seja, na medida em que você namora essa pessoa, você está prevendo, no futuro próximo, no futuro mais avançado, você está prevendo uma união definitiva. Então, o namoro não deixa de ser uma espécie de planejamento também, planejamento para um futuro. Se você vai fazer uma viagem, se você vai adquirir um automóvel, uma casa própria, ou seja, questões que envolvem algum tipo de organização, normalmente nós, com alguma antecedência, prevemos, nos preparamos, subdividimos essa tarefa, estabelecemos pequenas metas, então eu vou economizar tantos reais por mês, ou eu vou adquirir tantas etapas daquilo que eu quero no final, ao longo de um tempo, e eu vou acumular aqui para que eu possa depois usar, por exemplo, materiais de construção ou coisas do estilo. E se você simplesmente precisa chegar no trabalho, chegar na escola que você trabalha, ou na universidade que você trabalha, chegar às 8 horas da manhã, às 7h30 da manhã, às 7 da manhã, você vai deixar o despertador, já programado, você vai já separar a roupa que você vai utilizar no dia seguinte, você vai já preparar os ingredientes, deixar separados os ingredientes da primeira refeição, do café da manhã do dia seguinte, ou seja, tudo isso exemplifica a ação de planejar, ou seja, tudo isso exemplifica e mostra que nós planejamos o tempo inteiro, ou quase o tempo inteiro, e que o planejamento é para nós uma ação corriqueira, e o planejamento acontece sempre. Então, o que é o planejamento? O planejamento nada mais é do que o ato de planejar, e planejar é se organizar prevendo um resultado futuro, planejar nada mais é do que prever ou separar uma série de ações em busca do melhor resultado possível. Então, o que nós fazemos ao elaborar esta videoaula é separar o material, preparar os slides, garantir que as condições aqui estejam razoáveis, estudar aquilo que vai ser dito, organizar um roteiro, que no caso vira o nosso plano, recuperar alguns conceitos da bibliografia, como estes que eu estou aqui abordando agora, extraído da bibliografia que eu já mencionei, da obra do Paulo Roberto Padilha. Então, colegas, quem ensina, planeja. Se você ensina sem planejar, você não tem o direito de exigir de você mesmo e dos seus estudantes, das suas estudantes, um determinado resultado. Quem improvisa não planeja, e quem improvisa não pode cobrar dos outros, das outras, ou cobrar de si mesmo um certo tipo de desempenho. Então, vejamos o que é o improviso. Se do nada vocês terminam o trabalho e alguém fala para você:
olha, vamos sair, vamos beber alguma coisa, vamos conversar, assim, você era inesperado e aquilo acontece, aquilo aconteceu sem planejamento. Então pode ser que naquele dia você esqueceu de levar o cartão de crédito, pode ser que naquele dia o seu celular está sem bateria, ou seja, você pode dizer, olha, eu queria ir, mas eu não posso ir porque eu deixei o cartão de crédito em casa, meu celular está... Aí ele vai dizer, então pode deixar que eu cubro, pode deixar que é por minha conta. Ou seja, isso já não vale, ou seja, essa colocação já não vale se você planeja com antecedência, porque se você já previa, logo depois do trabalho, sair com os amigos para beber, para conversar, para se divertir, aí você já vai separar as condições, né? Separar o cartão de crédito, já vai carregar o celular, você já vai avisar em casa ou avisar outras pessoas que, olha, né, logo depois do trabalho você vai sair com os amigos e amigas, então você vai chegar mais tarde em casa. Então percebam, o improviso muitas vezes dá super certo, né? Ou seja, foi super agradável, vocês se divertiram, aquilo era inesperado, mas deu tudo certo. Agora, muitas vezes, o lugar que vocês pretendiam ir está lotado, ou naquele dia eles não tinham cerveja para vender, ou era dia de jogo, vocês não sabiam, e tinha gente na rua, vocês não conseguiam nem entrar no recinto. Então, observa, aí partindo desse exemplo simples, né, esse exemplo que acontece com as pessoas, conosco, observe que o improviso, gente, é inimigo da realização satisfatória do trabalho. Pode acontecer e pode não acontecer. Então, se você pretendia desenvolver tal assunto, aí eu estou me referindo ao trabalho pedagógico, se você pretendia abordar determinadas questões, se você pretendia trabalhar em determinado espaço e você não se preparou para isso, ou seja, não planejou as suas ações, não separou os materiais, não retomou alguns conceitos importantes que seriam abordados naquele dia, ou pensando naquela turma que tem certas características, você não previu que pudesse acontecer tal fato, tal fato, tal fato, e aí chega lá, você tem que resolver na urgência, a probabilidade desta ação pedagógica caminhar para o insucesso, ela é muito grande. O planejamento não é garantia de sucesso das ações pedagógicas, mas o planejamento te permite, te dá condições de fazer uma avaliação que te faça refletir sobre aquilo que você fez. Planejar é a ação de prever, de se preparar, de se organizar. Planejamento é o ato próprio de pensar em todas essas questões. E, finalmente, quando o planejamento é documentado, num conjunto de anotações, num pequeno texto, num pequeno arquivo eletrônico ou num template específico, né, que o sistema de ensino possa produzir, a isso chamamos plano. Então, a programação da nossa disciplina no site é o plano. O que Sindel, Aline e eu fazemos semanalmente, quando nós discutimos as atividades, discutimos o que aconteceu e pensamos no que vamos fazer na próxima semana, pensamos no que vamos contemplar na videoaula, pensamos nos andamentos futuros, isso é o planejamento, é o ato de planejar. O que fica sintetizado para vocês no material pedagógico, como esta videoaula, é o resultado desse trabalho, né? Ou seja, é resultado do nosso planejamento e é o resultado do trabalho efetivamente realizado. Então, na medida em que nós temos recebido as atividades de vocês, na medida em que o microfone é aberto para ouvi-las e ouvi-los durante as aulas remotas, nós vamos reunindo informações importantes que nos permitem planejar as próximas ações, que nos permitem reorganizar as ações futuras do nosso curso de extensão. Bom, então, se nós queremos pensar o planejamento e, portanto, né, o registro do plano, o registro do planejamento naquele documento que se torna o plano de aula, o plano bimestral, o plano do curso ou o plano da disciplina, se nós queremos pensar a especificidade disso no currículo cultural da educação física, é importante retomarmos alguns conceitos e algumas ideias já abordadas ao longo das aulas anteriores, das videoaulas, das aulas remotas, ou da bibliografia, ou das nossas discussões aí movidas pelas atividades.
Então, nós estamos sempre trabalhando com educação física na área das linguagens. Não é objetivo da área das linguagens garantir a excelência no desenvolvimento motor, a excelência no comportamento motor, a aquisição de um estilo de vida fisicamente ativo. Essas são metas, são funções de outras concepções da educação física. O que nós queremos, e isso está consagrado na literatura da área, está anunciado em todos os documentos estaduais, anunciado na maioria dos documentos municipais. Eu disse dessa maneira porque eu não consultei todos os documentos municipais, mas eu consulto, né, com alguma frequência todas as atualizações curriculares dos documentos estaduais e faço isso com alguma assiduidade desde 2014, né, ou seja, desde as primeiras reuniões que antecederam a publicação da Base Nacional Comum Curricular. Naquele momento, para que vocês tenham aí acesso a uma curiosidade, em 2015, no momento em que a primeira versão da BNCC é publicada, naquele momento, das 27 unidades da federação, apenas 3 não mencionavam nos seus documentos curriculares, apenas 3 não mencionavam a educação física, ou não incluíam, não inseriam a educação física na área das linguagens. Em 2014, uma orientanda nossa, a professora Lilian Cristina Gramorelli, defende a sua tese de doutorado, fazendo uma discussão ampla, após análise de todas as propostas curriculares estaduais, do conceito de cultura corporal, e é isso que surgiu aquele texto que talvez vocês conheçam, Embates em torno do conceito de cultura corporal. É um artigo publicado na revista Pensar a Prática. Então, nós temos por hábito, faz parte da nossa função, por conta da área que nós estudamos, da linha de pesquisa que nós desenvolvemos aqui no currículo cultural, algum cuidado com a atualização acerca do que vem sendo publicado sobre os documentos curriculares no Brasil. Então, neste momento, a educação física no Brasil está na área das linguagens, a partir da BNCC, a partir das diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Então, é função da educação física proporcionar um conjunto de experiências formativas que ajudem os estudantes a desenvolver uma leitura mais qualificada da ocorrência social da brincadeira, dança, luta, esporte e ginástica, ou seja, das práticas corporais, e a reelaboração dessas práticas corporais segundo as características da escola. E aqui estou incluindo também os seus participantes. Então, uma leitura cada vez mais qualificada da ocorrência social, que envolve não só o acontecimento da prática corporal, mas também das pessoas que delas participam. E por que mesmo o currículo cultural? Porque nesta perspectiva não é a aprendizagem do sujeito que está no centro, não é o conhecimento que está no centro, mas o que está no centro é a cultura, que nada mais é do que esse conjunto de significados que dizem respeito às práticas corporais e às pessoas que delas participam. Então, chamamos currículo cultural porque nós estamos ali ajudando os estudantes e as estudantes a acessarem cada vez mais formas diferentes de pensar, dizer e fazer as práticas corporais. E entendendo elas, né, os estudantes precisam entender que são elas resultam de negociações culturais, resultam de relações de poder, resultam de vetores de força. Então, portanto, a função da educação física cultural não é formar pessoas mais habilidosas, não é formar pessoas desenvolvimentalmente completas, né, do ponto de vista cognitivo, afetivo, social e psicomotor, também não é formar cidadãos e cidadãs críticas, mas sim formar sujeitos solidários, ou seja, nós estamos apostando, e em breve vocês terão acesso a essa publicação, nós estamos apostando que ao organizar as atividades pedagógicas, ao promover aqui uma tematização de uma prática corporal, organizar segundo os preceitos do currículo cultural, que nós estaremos ajudando na formação, a educação física não é sozinha na escola, nós estaremos ajudando na formação de pessoas que defendem e que se posicionam a favor da existência das diferenças e que as diferenças precisam fazer parte de todas as experiências, né, elas têm os mesmos direitos que quaisquer outros grupos
sociais. E prática corporal, é importante que se diga, nada mais é do que um texto produzido pela linguagem corporal. Linguagem corporal é essa de forma sistematizada. Então, as práticas corporais são as brincadeiras, as danças, as lutas, os esportes e as ginásticas. Então, o objeto da educação física não é um movimento, o objeto da educação física não é o exercício físico, o objeto da educação física não é o conhecimento sobre o corpo, mas o objeto do ensino da educação física é a cultura corporal, que é toda essa produção discursiva e não discursiva acerca das práticas corporais e das pessoas que delas participam. E esse trabalho é feito de uma maneira muito singular. Na perspectiva cultural da educação física, você pensa nas aulas futuras a partir daquilo que vai acontecendo nas aulas presentes, nas aulas atuais. Ou seja, este é um bom exemplo, a partir das respostas de vocês, na verdade, das questões que vocês foram encaminhando, né, da quinta-feira para cá, porque a maioria das pessoas começou já a escrever a partir da quinta-feira. A maioria, não, algumas pessoas. Olhando para o conjunto de questões que vocês foram propondo, ou seja, dúvidas, etc., aquele pequeno parágrafo, né, que vocês escreveram a respeito do currículo cultural, das relações de gênero, de sexualidade no currículo cultural da educação física, nós nos demos conta que precisaríamos discutir com um pouco mais de organização, um pouco mais de aprofundamento, a questão do planejamento. Então, este é um exemplo da artistagem. Nós não estamos presos e presas, né? Preso o Marcos e presas a Aline e a Sindel, nós não estamos àquela estrutura que aparece lá no documento, no plano. Nós podemos até reorganizar aquele plano, e quem tem acompanhado o plano com alguma frequência deve ter visto que nós já fizemos reorganizações daquele plano, ou seja, nós vamos reorganizando o plano de ensino, ou seja, nós vamos replanejando as nossas ações e documentando essas mudanças no plano, na medida em que vamos artistando o processo, na medida em que vamos nutrindo as aulas, as aulas remotas e o próprio currículo do curso de extensão com as contribuições que vocês apresentam. Então, quais são aqui as medidas, os procedimentos quando nós pensamos em planejamento na perspectiva cultural da educação física? Em primeiro lugar, nós precisamos definir o tema cultural. Então, tanto a ideia de artistagem quanto a ideia de tema cultural, elas são abordadas naquele texto da Sandra Corazza que foi utilizado como bibliografia aqui para esta videoaula. Ou seja, tema cultural, no campo da educação física, nada mais é do que a ocorrência social da prática corporal. Então, nós, na perspectiva cultural da educação física, não inventamos brincadeiras, não trabalhamos com práticas corporais que não existem na sociedade. E todas elas existem na sociedade porque é a existência dessas práticas corporais que nos permite, que nos autoriza a selecioná-las como temas culturais. Então, as brincadeiras de antigamente, as brincadeiras do bairro que eu moro, as brincadeiras do condomínio, as brincadeiras que acontecem na escola. Ou seja, se você olhar o rol de temas a respeito das brincadeiras é inúmero. As brincadeiras internacionais, as brincadeiras de determinada região, as brincadeiras africanas, as brincadeiras indígenas, ou seja, a tematização das brincadeiras, ela sempre leva em consideração a ocorrência dessas brincadeiras em algum lugar no tempo e no espaço. Ou seja, nós não estamos falando que tema cultural é a realidade da pessoa. Não é isso. Tema cultural nada mais é do que tornar objeto de trabalho pedagógico, objeto de ensino, a ocorrência social de uma certa prática corporal. No campo do currículo cultural, de forma mais ampla, sem pensar no currículo cultural da educação física, mas pensando no currículo cultural de todos os outros componentes, os temas culturais são as práticas sociais. Ou seja, a nossa ação na sociedade se dá através sempre de práticas sociais, que são todas elas culturais. Então, as práticas sociais da arte são o tema, se tornam os temas culturais da arte. As práticas corporais que mobilizam conhecimentos da matemática se tornam os temas que são abordados no currículo cultural da matemática, e assim sucessivamente. Então, definido o tema cultural, isso acontece na maioria das vezes a partir de um certo mapeamento, nós estabelecemos certos objetivos
E uma sugestão, na última videoaula vocês fizeram, né, um colega fizeram uma questão muito importante para a professora Marina, para a professora Aline. Se elas adotam, se elas selecionam a mesma prática corporal para todas as turmas. Ou seja, vamos lembrar, né, gente, nós somos sujeitos que temos compromissos sociais, realizamos um trabalho importante, um trabalho que começa a tal hora da manhã, termina a tal hora do fim da tarde ou da noite, que seja. Nós temos um conjunto de turmas para dar conta, ou seja, temos aí uma série de responsabilidades, uma série de atribuições e precisamos garantir que essas coisas aconteçam de maneira efetiva. Por isso que uma boa sugestão é elaborar, ou seja, estabelecer um conjunto limitado de objetivos para aquele período letivo. Ou seja, se você está planejando um semestre, o número de objetivos tem que ser menor do que se você planeja um trimestre, um semestre ou um ano. Então, e os objetivos têm que ser objetivos alcançáveis, objetivos que você tenha condição, né, de persegui-los com o trabalho pedagógico e que você tenha alguma condição de alcançá-los. E não há problema nenhum em você mudar os objetivos no meio do caminho, obviamente, eu não estou dizendo mudar radicalmente os objetivos, mas reduzir o grau de profundidade, talvez, a especificidade, talvez, ou o grau de complexidade dos objetivos na medida em que você começa o trabalho e você vai se dando conta, pela interação com os grupos, que alguns objetivos não podem ser alcançados. Na maioria das vezes, nós trabalhamos com 2 aulas semanais, em poucas situações nós trabalhamos com 3 aulas semanais, e mais recentemente, sobretudo no novo ensino médio, nós temos trabalhado com 1 aula semanal. Ou seja, se nós temos 1 aula semanal, 2 ou 3, a quantidade de objetivos e a complexidade desses objetivos também precisa ser calibrada. Então, definimos o tema, estabelecemos os objetivos, organizamos as situações didáticas. Então, objetivos, situações didáticas, que são aquelas atividades de vivência, de leitura da prática corporal, de aprofundamento, de ampliação, de ressignificação, de registro, de avaliação, ou seja, nós organizamos essas situações didáticas pensando que estas situações didáticas contribuirão para o alcance daqueles objetivos. E na medida que você vai desenvolvendo esse trabalho, você se dá conta, porque a avaliação se dá o tempo inteiro, você se dá conta que é necessário replanejar as situações didáticas, retomar algumas, talvez, que já foram feitas, ou tirar da frente a possibilidade de realizar uma certa atividade didática, uma certa situação, uma certa atividade, né, e colocando outra. Então, quando nós trabalhamos aqui aquela noção de tematização, isso foi mostrando como é que acontece. Então, você vai desenvolver várias experiências de vivências. Na medida em que essas aulas vão acontecendo, você também promove situações de leitura da prática corporal. Você se dá conta que convidar as crianças para assistir um determinado vídeo, ou acompanhar um trabalho em outra turma, ou fazer uma discussão sobre um determinado conceito, contribui para a qualificação da leitura daquela prática corporal ou contribui para a reelaboração daquela prática corporal. Ou seja, contribui para a leitura e para a escritura da prática corporal. Então, esse é o processo do replanejamento, esse é o processo da artistagem. Você, na medida em que você vai desenvolvendo o trabalho pedagógico, você vai mexendo naquilo mesmo que você havia previsto. E isso só é possível porque na medida em que você vai desenvolvendo, mediante os registros que você faz, em forma de vídeo, em forma de áudio, nas suas anotações, ou materiais que as crianças vão produzindo, que podem ser no começo, no meio, no final do trabalho, você também tem condições de, analisando esses registros, rever momentos que você planejou, que você precisa replanejar para reorganizar e proporcionar uma situação didática que, no seu modo de entender as coisas, contribuirá para fortalecimento e alcance daqueles objetivos. Então, a avaliação, como vocês já bem sabem, isso já foi dito em videoaula, já foi dito na sala virtual, na aula remota, e assim eu tenho repetido isto, digamos assim, semanalmente. A concepção de avaliação na perspectiva cultural da educação física não é atribuir nota. A literatura, até o momento,
não explicou como que os professores e professoras atribuem nota no currículo cultural. Mas eles têm feito isso, é óbvio, eu também atribuo nota e todo mundo aqui que está participando do curso também receberá uma nota no final do curso. Nós registraremos na plataforma Apollo a nota e a frequência de vocês. Então, nós atribuiremos uma nota, mas até o momento, a Perspectiva Cultural da Educação Física não investigou, muito embora nós já tenhamos pesquisas sobre a avaliação e o registro, até o momento nós estamos entendendo que os professores utilizam critérios diferentes para lançar a nota no sistema, se for um sistema como o nosso, um sistema digital, um sistema eletrônico. Agora, nós temos colegas que trabalham em redes de ensino que atribuem conceitos, nós temos colegas que trabalham em redes de ensino que atribuem nota numérica, e nós temos colegas que trabalham em redes de ensino ou em etapas da educação básica que entregam relatórios a respeito do desenvolvimento do trabalho junto às crianças, e não atribuem notas no sentido de conceito ou um número, né, de 0 a 10 aqui no caso da realidade brasileira. Bom, então, estes são elementos importantes para a gente pensar o planejamento na perspectiva cultural da educação física. E agora, essa contribuição fundamental do professor Jorge Luiz de Oliveira Júnior, no seu relatório para o exame de qualificação. Aguardem aí o que virá na sua tese final, né, prevista para a defesa no começo do próximo ano, e vocês todas e todos serão convidados a conhecer o trabalho do professor. Bom, na perspectiva do Currículo Cultural da Educação Física, como vocês já sabem, esse é um dos resultados da pesquisa do Marcos Ribeiro das Neves, que vocês conheceram, que apresentou para vocês aqui a experiência que ele teve com pipa na escola. Então, nós mapeamos o tempo inteiro, ou seja, um mapeamento, e aí, mais recentemente, as discussões que o professor João Pedro Góes Lopes tem feito, na sua tese de doutorado, defendida no ano passado, a ideia de mapeamento como cartografia, como registro das práticas, como compreensão de como acontece no campo, no território da escola, como que acontece a existência, a ocorrência, né? como que se dá a ocorrência das práticas corporais, ou seja, quais e como são acessadas, né, é acessada a cultura corporal pela comunidade, ou seja, qual é a cultura corporal daquela comunidade. E esse trabalho do professor Jorge vai dizer que a questão do mapeamento, esse mapeamento que nos ajuda a esse mapeamento que nos ajuda a definir a prática corporal, ele é fundamental, digamos assim, é a cartografia do universo cultural corporal da comunidade. Esse mapeamento nos ajuda a definir, portanto, qual será o tema que nós abordaremos ao longo daquele período letivo, mas o professor Jorge, a partir do trabalho do professor Marcos Ribeiro, o professor Jorge vai entender que o mapeamento docente, ou seja, aquele que acontece durante a tematização, o mapeamento docente, ele é fundamental para a elaboração do plano, ou seja, para o planejamento. Ou seja, na medida em que o professor realiza situações didáticas de leitura da prática corporal, do próprio mapeamento no início do processo, do processo pedagógico, no início da tematização, na medida em que o professor registra e avalia, na medida em que o professor organiza situações didáticas de ressignificação, na medida em que o professor promove situações de vivência e analisa aquilo que está acontecendo, promove situações de aprofundamento e ampliação e analisa aquilo que está acontecendo, o professor vai o tempo inteiro mapeando. E é a partir desse mapeamento docente, já não é mais o mapeamento do universo cultural corporal da comunidade, mas a partir do mapeamento docente, dessa cartografia que acontece durante a tematização, que o professor vai reunindo informações importantes para planejar as aulas futuras. Ou seja, o planejamento na perspectiva cultural da educação física, ele depende daquilo que vai acontecendo durante as aulas. O professor atento, com olhos e ouvidos atento, conversando, observando, escutando, ele vai reunindo informações importantes, analisando aquilo que é registrado pelas crianças, analisando os seus próprios registros, ele reúne informações importantes para organizar, para planejar o trabalho pedagógico subsequente. Então, colegas,
o professor, no início do ano, depois que ele faz o mapeamento, se ele é um professor ou uma professora que estão há bastante tempo na escola, esse mapeamento já veio acontecendo nos anos anteriores. O professor vai definir o tema que vai desenvolver, ou seja, e ele pode levar em consideração o projeto político-pedagógico da escola, o documento curricular do município, da rede a qual ele pertence, rede estadual, rede municipal, rede privada. O professor pode levar em consideração até a Base Nacional Comum Curricular, a depender do sistema onde ele atua. O professor pode levar em consideração também as plataformas, a depender dos temas que estão lá definidos. Uma vez que o professor define o tema, ele elabora objetivos, né? Então, uma vez que o professor define o tema, ele elabora objetivos, o professor seleciona, prevê a realização de certas situações didáticas e o professor prevê a adoção de certos critérios de avaliação. Então, se vocês olharem lá na nossa programação, 2 semanas antes do início do curso, estava lá, já no nosso plano, né, ou seja, na nossa programação, estavam lá os objetivos, as situações didáticas, aulas, leituras, videoaulas. É claro que nós não entramos no detalhamento daquilo que aconteceria, porque isso nós fomos fazendo ao longo do curso, ou seja, de qual era a atividade, se vocês iam analisar vídeo, quem nós íamos convidar, isso aí vocês foram se dando conta na medida que o trabalho foi caminhando. Mas tudo o que foi desenvolvido tinha como intenção alcançar aqueles objetivos que nada mais são do que mudanças de comportamento esperadas nas pessoas que participam do curso. A mesma coisa acontece na educação infantil, nos anos iniciais, finais, ensino médio, em qualquer uma das modalidades de ensino. Então, nós aqui organizamos e desenvolvemos certas situações didáticas e nós estabelecemos certos critérios de avaliação. A entrega satisfatória das atividades e a frequência e a realização da atividade final que vocês serão informados em breve, né? Estamos aí próximos ao final do curso. Bom, então o que são os objetivos? Eles pretendem qualificar a leitura e ou a produção da prática corporal. Então, nós precisamos ter cuidado com a redação dos objetivos, não é por acaso que nós iniciamos todas as videoaulas que vocês aí acompanharam durante o curso, dizendo para vocês quais são os objetivos ou o objetivo daquela videoaula. Nesse caso aqui é especificar o planejamento na perspectiva cultural da educação física, ou seja, vocês conheçam as especificidades desse planejamento na perspectiva cultural, que vocês estão vendo que é diferente de outras possibilidades. Então, nós, a partir da definição do tema cultural, nós vamos, a partir da leitura da documentação curricular da rede, da escola, né, ou nacional ou estadual, nós vamos definir os objetivos, nós vamos programar as situações didáticas e, como vocês sabem, na perspectiva cultural da educação física, são as situações didáticas que fazem emergir e circular conhecimentos. Essa foi uma das atividades que nós fizemos. Quais foram os conhecimentos colocados em circulação durante aquela tematização do Kung Fu? Então, nós não prevíamos no início da tematização que determinados conhecimentos fossem colocados em circulação. Na medida em que a tematização foi caminhando, determinados conhecimentos foram colocados em circulação, determinados conhecimentos, ou seja, conteúdos emergiram. Conteúdo, na perspectiva cultural, nada mais é do que toda a produção discursiva e não discursiva sobre as práticas corporais. Ou seja, a cultura corporal é o conteúdo da perspectiva cultural da educação física, mas esses conteúdos têm importância na medida em que eles qualificam a leitura ou qualificam a produção da prática corporal. Então, ensinar a criança a segurar a bola de uma determinada maneira, isso é um conteúdo possível na perspectiva cultural da educação física. O que nós não sabemos dizer é se todos os professores que vão tematizar naquele ano e naquela rede vão tematizar uma certa prática corporal, se esses professores vão considerar que ensinar aquele gesto, aquela técnica específica é relevante naquele momento, porque talvez naquela turma não seja relevante, talvez naquela turma o professor, ao observar o que vem acontecendo, ele se dê conta que todas aquelas crianças lá têm condições de realizar aquele gesto com um nível de proficiência suficiente para que a prática corporal efetivamente aconteça. Vamos supor que você está tematizando ginástica. Eu estou me referindo aqui à ginástica artística. Vamos supor que você está tematizando ginástica artística e as crianças assistem um vídeo, as crianças veem vários rolamentos, as crianças vão tentar lá fazer os rolamentos.
né, no EVA que você tem na escola, ou nos colchonetes que você tem na escola, ou nos colchões de ginástica que você tem na escola. Ou seja, se o professor percebe a maneira como as crianças estão rolando, se o professor faz intervenções para orientar as crianças a colocar o queixo colado no peito, proteger o pescoço, fazer força nos braços, etc., essas informações são conteúdos que vão emergir ao longo da tematização da ginástica artística. Então, para que as coisas fiquem bem colocadas, né? E para que nós não pensemos que na perspectiva cultural da educação física, o modo de realização das práticas corporais não é relevante. Isso não é verdadeiro. Os exemplos que eu usei mostram exatamente o contrário. Quando o professor Marcos tematizou a pipa, o pipa, né, aqui no nosso bairro, quando o professor Marcos tematizou o pipa, há alguns conceitos e algumas técnicas e alguns procedimentos sobre a elaboração ou sobre empinar pipa que precisam ser abordados pelo professor, pela professora. Agora, se ele está tematizando pipa com o 6º ano, em que a imensa maioria dos estudantes sabe fazer pipa, sabe empinar pipa, e uns vão lá interagindo com os outros, o professor não precisa tornar aquilo, fazer emergir ali, né, de forma proposital e de forma indutiva, um determinado conhecimento. Ele pode se dedicar a outros conhecimentos. Veja bem, tudo que eu estou falando também vale para as relações de gênero e sexualidade. Nós já discutimos isso em aulas remotas e em videoaulas. Nós vamos problematizar as representações de gênero e sexualidade na medida em que elas emergirem, e não induzindo essa questão se ela não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo durante a tematização. E, finalmente, é fundamental que o professor e a professora, antes de iniciar a tematização, que eles definam critérios e instrumentos de avaliação. Então, os critérios e instrumentos de avaliação eles sinalizam possíveis efeitos das situações didáticas na qualificação da leitura e na qualificação da produção da prática corporal. Então, o professor ele pode observar, o professor, a professora podem reunir documentos, o professor e a professora podem solicitar desempenhos, o professor e a professora podem solicitar apresentações, o professor e a professora podem pedir para que as crianças falem como elas estão desempenhando, o professor e a professora podem desenvolver até atividades escritas. Quem define o critério e o instrumento que serão adotados para avaliar o trabalho realizado durante aquela tematização é o professor e a professora. Ou seja, não pode ser um agente externo que vai dizer que você tem que aplicar 2 provas ou aplicar tantos testes. Isso não coincide, não combina, não corresponde à perspectiva cultural da educação física. Então, sim, professor, sim, professora, na perspectiva cultural da educação física existe planejamento. Na perspectiva cultural da educação física, e agora eu estou aqui me inspirando no trabalho de Sandra Mara Corazza, o planejamento é uma política cultural. É fundamental planejar e desenvolver as suas ações didáticas a partir daquilo que você planejou. Agora, você pode sim e deve, na medida em que você vai avaliando os efeitos do seu trabalho sobre o alcance ou não dos objetivos pelas crianças, jovens, adultos, etc., aí você pode replanejar aquilo que você tinha previsto para frente. Não dá para replanejar o que já aconteceu, mas você pode replanejar, ou seja, diminuir, reduzir a complexidade dos objetivos, diminuir a quantidade dos objetivos, repensar espaços, repensar práticas. O que não vale é mudar a prática corporal, ou seja, você estava tematizando ginástica artística e de repente você começa a trabalhar com pega-pega. Não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. Dito isto, finalizamos aqui a nossa videoaula, agradecendo muitíssimo a participação de vocês. Estamos entrando na antepenúltima semana do nosso curso. Encerraremos o nosso curso, como vocês bem sabem. As atividades do nosso curso serão encerradas no mês de maio e logo depois vocês terão um prazo que nós vamos ainda definir, né, porque precisamos conversar sobre isso. Vocês terão um prazo para finalização, ou seja, para a entrega da atividade final. Muito obrigado, fiquem bem, nos encontramos na próxima quarta-feira. E como estou gravando esta videoaula no começo do domingo do Dia das Mães, no dia 11 de maio, espero que todas as mães tenham um excelente dia, que vocês tenham um excelente dia com as mamães. As mamães que estão aqui acompanhando esta videoaula agora ou no futuro, que também tenham um excelente Dia das Mães junto das suas famílias.
Então, até quarta-feira.